Olá turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem, espero que se cuidando, espero que estudando e aprendendo coisas novas durante esse período. Galera, na aula de hoje nós vamos encerrar aí o nosso conteúdo de internet, como havíamos combinado na aula passada, falando aí sobre as ferramentas adicionais que nós temos nos e-mails e que podem ajudar bastante aí na nossa utilização e diria eu que são fundamentais dentro de um ambiente de trabalho quando se trabalha com e-mail de maneira profissional. Beleza, gente? O meu Outlook já está aberto, como vocês podem ver. Eu vou pedir para vocês abrirem um de vocês aí. Eu abri a mesma continha que nós criamos na aula passada, lembram? E eu vou trabalhar neste e-mail e peço que vocês acompanhem aí no e-mail de vocês esses novos recursos, tá bom? Galera, só complementando aqui a parte de corpo de e-mail, quando nós terminamos aí na nossa última aula, vou abrir aqui um pequeno texto no Word, só para ilustrar aqui, tá? Eu vou colar um textinho do Word aqui, só para a gente poder ilustrar aqui rapidamente, não precisar digitar o e-mail de fato, tá? Então eu vou colocar aqui esse textinho aqui lá no Outlook, tá? Vou copiar e colar rapidamente aqui e vamos para lá. Vou transferir esse texto para cá. Ctrl V, pronto. Então só para a gente entender, ó, tá aqui o conteúdo texto, né? No corpo do e-mail, a minha correspondência está aqui digitada. Claro que é um exemplo, né, só para a gente entender aí como funcionam as ferramentas. Deixa eu tirar esse conteúdo aqui adicional, vou deixar só esse texto, tá? Beleza. Se eu quiser realizar qualquer tipo de formatação, galera, aqui embaixo tem uma barra bem interessante com itens de formatação. Tá? Eu tenho alguns itens de formatação aqui, ó, como por exemplo, se eu quiser negrito, é o Bzinho aqui, ó, de bold ou negrito. Itálico, sublinhado, tá? Só que aqui está em inglês, é bold, italic e underline. Underline sublinhado e de itálico mesmo, e B de bold ou negrito, tá? Aqui é o tamanho da fonte, ó, posso definir o tamanho. Aqui é o tipo da fonte mesmo, né? O tipo de letra que eu quero trabalhar. A listinha bonitinha. Tem um pincelzinho de formatação para mim poder transferir as características dessa parte para a parte de baixo, que a gente já viu isso no Word, né? Cor de realce, né? Se eu quiser destacar, grifar um trecho do texto também, a gente já viu isso no Word. Então só recapitulando rapidinho aqui, já que vocês já viram isso em outro software, né? Quando nós estávamos lá no Office, especificamente no Word. Aqui é a cor da fonte, ó, cor do texto. Marcador de parágrafo, caso eu queira aplicar aquele marcadorzinho aqui, ó, nos parágrafos do texto, marcadores de numeração. Aqui eu tenho, ó, como diminuir o recuo e aumentar o recuo do parágrafo, tá vendo? Aqui já aumenta, aqui diminui. Todas as ferramentazinhas básicas que nós temos no Word, né? Aqui a gente vai ter também, tá, alguns recursos bem interessantes. E alinhamento, né, galera, que é importante aí para o nosso texto. Deixa eu selecionar mais uma vez o texto e vamos alinhá-lo. Então eu tenho aqui como alinhá-lo à esquerda, centralizá-lo. O botãozinho com dois pontinhos são as ferramentas adicionais, ó. Alinhar à direita, vou manter ele alinhado à esquerda, tá? Subscrito, sobrescrito, hiperlink, caso eu queira inserir um hiperlink, ou seja, se eu quiser colocar um link aqui no texto, eu posso selecionar esse texto e aplicar um hiperlink dentro dele, ou seja, aqui eu coloco um site, né, que a partir desse texto vai ser direcionado, tá? Também hiperlink a gente viu lá em Word, tem a mesma função, tá, gente? A configuração do parágrafo da esquerda para a direita, recuar, limpar a formatação. E também temos uma tabelinha simples, né? Caso eu queira criar uma tabelinha aqui, eu posso criar essa tabelinha direto no corpo do e-mail,
que é bem interessante. Observe que a forma de criar a tabela é igualzinha à do Word, então não tem mistério, galera. Muito parecido aí com o próprio programa Word, a parte nossa aqui do corpo do e-mail, né? Aqui embaixo nós falamos na aula passada sobre o anexar. A gente explicou para vocês na aula passada. É possível que você anexe aqui só a título de complemento neste computador, que é para você localizar um arquivo que está na máquina, beleza? Tem como você anexar um arquivo que está na nuvem, tá? Ó, procurar em locais de nuvens, que caso você tenha salvado esse arquivo na nuvem aqui da Microsoft. E como eu acesso essa nuvem, Vitor? Essa nuvem você vem aqui no menuzinho, ó, na opção OneDrive. Então tudo que for salvo aqui no OneDrive está armazenado na nuvem. Beleza? Então os dados ficam salvos aqui, tá? Tudo que eu fizer aqui no Office Online, por exemplo, já fica salvo aqui na nuvenzinha do OneDrive, ok? Então deixa eu voltar lá no meu e-mail para a gente continuar. Na verdade ficou como rascunho, deixa eu voltar lá no rascunho. Maravilha. Uma dica importante, ó, tudo que você começou a projetar e por acaso você interrompeu, como foi o meu caso, sair do Outlook para outro lugar, para outro ambiente, automaticamente você será salvo numa pasta chamada rascunho, tá? Então a pastinha está aqui, ó, com o projeto que eu não terminei, não salvei e nem enviei, tá? Então ele ficou salvo como rascunho automaticamente, beleza? E aí tem como eu carregar esse item e compartilhar também a partir do OneDrive, ou seja, a partir da nuvem, tá? Então tem 3 formas básicas de compartilhamento aí, ou melhor, de anexar, né, arquivos. Existem 3 formas de anexar os arquivos ao e-mail, através desses 3 recursos aqui, que são recursos mais modernos, né? Antigamente nós só tínhamos como anexar direto do computador e hoje nós podemos interagir com a nuvem, tá? Ou procurando um dado que esteja na nuvem, ou enviando esse novo arquivo para a nuvem, por exemplo. Aqui nós vamos ter a possibilidade de embutir uma imagem na correspondência, que é a mesma coisa do recurso inserir imagens do Word, tá, gente? Em vez de você anexar a imagem e ela ficar separada, como nós vimos na aula passada, a imagem vai ficar embutida, né? Vou colocar uma imagem só para a gente testar aqui, ó. A imagem vai ficar dentro do próprio e-mail. Dentro do próprio e-mail, não tem muito mistério aí. Só para vocês entenderem, tá? Ó, vou abrir. Olha lá, a imagem ela vai vir do seu tamanho original aí, diretamente junto com o conteúdo de e-mail, tá? Então não tem muito mistério, é apenas a opção de inserir uma imagem, ok? Então vou dar um delete aí para apagar esta imagem. E é isso, pessoal. Então aqui embaixo nós temos esses recursos importantes aqui que eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó, eu posso inserir um GIF ou um emoji, né? Simples, que todos vocês já conhecem aí, baseados nos aplicativos do celular, né? Então aqui tem como você tanto inserir GIFs como você inserir emojis no e-mail. Então hoje em dia isso também foi implementado no e-mail caso necessário, né? Caso você precise enviar esse tipo de item, ele também tem uma ferramentazinha para que você possa inserir esse emoji na sua correspondência também, tá? Antigamente nós fazíamos diretamente no teclado, como por exemplo, ó, ponto e vírgula, shift 0, ó. Então automaticamente já é o sorrisinho, é a piscadela, melhor dizendo, né? Aqui, ó, 2 pontos, 0, ó lá, rostinho feliz, 2 pontos, 9, shift 9, ó, carinha triste. Então nós tínhamos esses recursos básicos, só a nível de curiosidade mesmo aí para vocês, que hoje a gente tem aí uma ferramenta repleta de emojis e GIFs aí, isso para simplesmente você também poder fazer aí o uso, caso necessidade. É claro, galera, que no mercado de trabalho, nível de trabalho, a gente praticamente não vai usar esse tipo de recurso, mas em um e-mail informal, por exemplo,
Caso você precise utilizar um emoji, por exemplo, ele fica disponível aqui na barrinha, tá? Então só mais a título de informação mesmo para vocês poderem aprender aí, conhecer este ambiente, tá, gente? Se eu sair do e-mail a qualquer momento, como vocês já viram, ele fica salvo como rascunho. E aí, galera, se eu já terminei de escrever a minha correspondência, tá tudo corretinho, tudo completo, basta me enviar, né, para o destinatário. Então, nesse caso, eu não vou enviar, eu vou descartar pelo fato de ser apenas um teste, tá? Então, vou fazer apenas o descarte aí desse e-mail de exemplo, tá ok? Só para vocês poderem entender aí a mecânica e a estrutura de todo o nosso e-mail aí, quando o procedimento é enviar um e-mail para alguém. Então nós entendemos todos os tópicos e a estrutura do e-mail. Espero que vocês tenham entendido bem esse conteúdo. Entendendo, nós vamos para frente, nós vamos avançar e falar sobre outros assuntos. Caso tenha havido dúvida, volta um pouquinho, faça junto comigo, com certeza eu sei que você vai conseguir fazer aí também, vai conseguir aprender tudo que foi passado até aqui, tá, gente? Aqui à sua esquerda, ó, nessa barra esquerda, é interessante a gente entender que aqui em cima nós temos uma parte chamada de favoritos, ou seja, são as pastas favoritas que nós temos no e-mail, e aqui embaixo nós temos as pastas existentes no e-mail de fato, tá? Existem várias pastas. Uma das pastas mais utilizadas é a caixa de entrada, obviamente, né, que é onde as mensagens de fato chegam e ficam armazenadas, tá? Mas existem outras pastas, ó, como o lixo eletrônico ou o spam, são as mensagens indesejadas aí pelo usuário, que fatalmente chegam aí na nossa caixa de entrada. Os rascunhos, como a gente acabou de ver, os itens que a gente enviou vão ficar em uma pasta específica, os itens apagados ou excluídos, arquivo morto, que é aquele e-mail que você não serve mais para você, mas você pode mover para cá para ele ficar armazenado por um período, para caso você precise utilizar, e assim sucessivamente, tá, gente? Se você, por exemplo, quiser criar uma pasta, você pode, tá? Lá no final, ó, nós vamos ter aqui, ó, opção nova pasta. E aí eu posso criar uma pastinha específica aí para armazenar alguns tipos de e-mail, por exemplo, tá? Então, digamos que eu precise salvar ou arquivar os e-mails da empresa que eu trabalho especificamente. Então, vou colocar lá o nome da empresa, ó. E-mails Flashpoint. Beleza, terminou de criar, clica fora. Tá feito, galera. Tá criada lá a nova pasta, tá? Caso vocês queiram mover qualquer coisa para cá, vocês podem clicar aqui, ó, com o botão direito em cima do e-mail. Eu só tenho esse e-mail mesmo de boas-vindas, né? E eu vou dar um comando mover, ó, mover. E aqui eu vou escolher para onde ele será movido, ó. Digamos que eu queira mover aqui, ó, para os e-mails da empresa Flashpoint. E aí todos os e-mails ficarão organizados, né? Então tudo aquilo que for da Flashpoint, por exemplo, poderia ficar dentro dessa pastinha, tá? Só aí para vocês entenderem como funciona. Vou mover novamente lá para a caixa de entrada. Maravilha. Tá aqui de novo, tá? Então façam também aí a movimentação do e-mail só para vocês testarem e verem que funciona, tá? Uma outra coisa que nós vamos aprender aqui a fazer, que é bem interessante, bem importante aí dentro do e-mail, é você personalizar, criando a sua assinatura, tá? Então nós vamos clicar aqui na engrenagem de configurações. Vamos clicar aqui, ó, em exibir todas as configurações do Outlook. E vamos em redigir e responder, ó, nessa segunda opção.
Clicando aqui em redigir e responder, ó, é possível que eu crie a assinatura do e-mail aqui, ó, tá? Aí aqui embaixo eu vou criar a minha assinatura. Normalmente o que tem numa assinatura? Só aí para a gente ter uma base de como funciona. E o que leva uma assinatura, é claro que pode variar, tá, gente? Você pode ter mais ou menos itens de assinatura, mas normalmente a gente tem essa base de itens, tá? Então, galera, normalmente a gente vai ter aí como base de itens de assinatura os principais. Vamos focar nos principais aí, é claro que pode variar, mas como base, com certeza, isso aí não pode faltar, ó. Você vai precisar do nome, né, da pessoa, nome e sobrenome. E normalmente a gente vai colocando um embaixo do outro para ficar bem organizado, tá? Então, nome e sobrenome, Enter. Embaixo, normalmente a gente coloca o cargo, tá, da pessoa. Então a gente põe o cargo normalmente embaixo. Embaixo do cargo vou dar um Enter. Nós podemos colocar os contatos direto, tá, dessa pessoa. Aí varia, tem empresas que colocam os contatos de redes sociais e outras colocam mais telefone direto, ramal, e-mail, tá, da pessoa, o e-mail oficial, por exemplo. Tá? Então, digamos lá que seja o meu e-mail. Meio que eu criei aqui mesmo, tá? Só como exemplo. E telefone de contato, tá? E aí, como a empresa, acontece a gente ter contato com outros estados, por exemplo, é interessante que você coloque até mesmo o DDD. E aí, tem um telefone aí só de exemplo. Caso você tenha mais de um telefone importante a ser colocado, você pode separá-lo com uma barrinha, por exemplo, tá? E aí você também pode colocar as redes sociais, dependendo da empresa, aí você pode utilizar. Se for o seu próprio e-mail pessoal ou e-mail de trabalho, seu mesmo, exceto empresa, é legal você colocar redes sociais, principalmente se você tem trabalhos nessa rede social. Então você poderia colocar aqui também, tá? Então, só como exemplo. Não é esse o meu link real, mas é só como exemplo aqui, só para vocês entenderem como funcionaria, tá? E em alguns casos aí, quando você faz uma assinatura padrão de empresa, normalmente a empresa põe lá o site dessa empresa, tá? Então vamos simular aí a empresa Flashpoint mais uma vez, tá? Então tá aqui o endereço. Se fosse uma empresa, ao invés do Hotmail, normalmente iria utilizar o mesmo domínio, tá? Ficaria lá contato Vitor Camargo, ao invés de @hotmail, normalmente eles usam o e-mail personalizado, aí ficaria @flashpoint na maioria das vezes, tá? Mas isso aqui é só um teste para a gente entender mais ou menos o que leva uma assinatura e como ela funciona, né? E aí, galera, aqui em cima ó, nós vamos ter os mesmos recursos do corpo do e-mail para a gente poder formatar lá a nossa assinatura, tá? Vou selecionar, vou apenas fazer um alinhamento, ó, vou colocar esses itens no meio da tela, lá no meio do corpo do e-mail para ficar mais destacado. E aí vamos à formatação básica, tá? No título, vou colocar aqui negrito. Vou aumentar um pouquinho o título, né, para ficar destacado. Embaixo normalmente a gente pode usar o mesmo tamanho, só que aqui a gente pode definir uma cor, tá? O ideal é você utilizar, deixar o mais básico possível, não colocar muitas cores aí, para não ficar desarmonizado, né? Para ficar uma coisa mais organizadinha, mais bonitinho. Então vou deixar aqui apenas destacado o meu cargo, uma cor diferente. Aqui embaixo posso definir uma cor só para tudo, tá? Caso você queira, vou deixar do jeito que tá mesmo. Tá de bom tamanho, não preciso fazer muitas modificações aqui para não ficar muito destacado, muito colorido, tá?
Mas caso você queira mudar de cor, o ideal é você ter 2 cores no máximo aí da sua assinatura, para não ficar uma coisa muito exagerada, tá? Recomendamos aí mais ou menos 2 cores e apenas uma mudança de fonte aqui no título, caso você ache necessário. No caso eu vou deixar a mesma fonte, apenas destaquei aqui o título e colori aqui o cargo para poder ficar diferenciado, tá? Caso você quisesse vincular aqui o site colocando um link, o hiperlink veria muito bem, ó. Você poderia selecionar aqui o site, clicar em hiperlink e colocar o endereço do site, que é o mesmo, né? Ok, pronto. Então, quando a pessoa vir na assinatura, ela pode simplesmente clicar aqui, ó, no site e acessar diretamente esse site. A mesma coisa aconteceria aqui no Facebook, por exemplo. Poderia colocar o link para que quando a pessoa colocar o mouse ela já consiga clicar e abrir uma nova aba ou uma nova janela para que ela possa acessar as minhas redes sociais e assim por diante, facilitando o acesso da pessoa, tá? Aqui embaixo eu tenho algumas caixinhas de opções, ó. Incluir automaticamente minha assinatura em novas mensagens quando eu redigir, incluir a assinatura automaticamente minha assinatura em mensagens que eu encaminhar ou responder. Aí fica a critério, tá? Se você quer deixar as duas situações, eu vou deixar a primeira, tá? Porque uma vez que eu já criei a mensagem, já enviei para a pessoa, já fui com a minha assinatura. Se eu quiser que ela mantenha, eu vou marcar aqui embaixo quando eu encaminhar ou responder essa mesma pessoa, mas para que não fique muito repetitivo, nesse caso eu vou deixar apenas a primeira opção, tá? Porque ela já viu a minha mensagem, então não tem necessidade, ao meu ver, que toda vez ela fique vendo a minha assinatura, mas isso é muito opcional, fica a critério, tá? Eu vou clicar em salvar. Beleza, a assinatura está feita. Vamos fechar. Vamos clicar em nova mensagem. Olha lá, ó. Quando eu clico em nova mensagem, automaticamente, ó, já entra a minha assinatura. Aqui em cima eu digito o texto e sempre no final vai ficar a minha assinatura quando eu enviar uma nova mensagem com todos os meus dados importantes para que a pessoa consiga retornar o contato. Então, caso ela não consiga falar comigo por e-mail, ela já consegue entrar em contato na minha rede social, ela consegue acessar o site, ou ela consegue até mesmo ligar ou mandar mensagens pelo celular. Ok, gente? Então, a assinatura também é de suma importância por esse motivo. Beleza, gente? Galera, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho esse vídeo, reveja, faça junto se possível. Você tem aí um computador para acompanhar com a internet aí no Outlook. Não havendo dúvidas, se preparem, pois a próxima aula vai ser uma aula de introdução do nosso novo módulo, tá? Sim, nós não teremos nesse momento a avaliação, tá? Por orientação da direção do curso, a avaliação acontecerá depois, tá? Então, nesse momento, vocês podem ficar tranquilos com relação à avaliação. Elas serão feitas quando nós retornarmos, tá? Então, mais à frente, vocês vão receber mais orientações a respeito, mas nesse momento posso dizer para vocês que a gente não vai fazer a avaliação de internet, tá? Nosso conteúdo encerra aqui do nosso módulo de internet e nós vamos entrar no módulo de produção gráfica na próxima aula, aprendendo muita coisa legal, falando sobre criação, sobre arte gráfica, design, artes em geral, desenho, ilustração e até mesmo como você consegue ou pode trabalhar através do seu computador produzindo arte gráfica nas mais variadas formas. Então tem muita coisa legal para a gente aprender daqui para frente nesse final de caminhada, né, galera? Estamos chegando aí no final do curso, mas esses últimos módulos serão excelentes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom, galera? Bem, gente, a gente vai se despedindo por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Desejo a vocês uma excelente semana. Cuidem-se, cuidem da sua família e a gente se encontra breve, tá? Tchau, tchau, gente. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.